Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão no lugar certo. É o call de resultados do segundo trimestre da Ânima, de 2022. Estamos aqui acompanhando a entrada na sala. Peço só um minutinho para a gente poder prestigiar todo mundo que está entrando aqui, integrando o nosso call de resultados. Só mais um pouquinho. Muito bem, acho que a gente pode ir começando. Novamente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui para apresentar os resultados aí do primeiro semestre do ano de 2022 da Ânima Educação. Eu sou a Marina Gelman, diretora de RI. Nós estamos aqui hoje com o Eduardo Garcia, o Edu, que todo mundo já conhece, nosso gerente de RI, com o Marcos Peixoto, mais conhecido como Botafogo, CFO da Inspirali, Marcelo Bueno, nosso CFO, também já velho conhecido CEO, desculpa, nosso CEO, e o André Tavares, nosso CFO agora sim. Eu fiquei com medo. Se o Marcelo tivesse virado CFO, eu fiquei com medo qual seria o meu título agora, de ser rebaixado. Mas tudo bem. Podemos manter você como CFO. Muito obrigado, agradeço. Para esse call de resultados. Lembrando aqui que those who want to see this presentation in English, please click the interpretation button below and you will hear this call in English simultaneously. Para perguntas e respostas, a gente vai fazer como no último call, que nós tivemos um feedback positivo, as pessoas indiquem levantando a mão, como alguns já fizeram aqui, e a gente vai, no final da apresentação, abrir o áudio para que as pessoas possam fazer ao vivo suas perguntas e a gente direcionar aqui para o time. Dito tudo isso, a gente pode começar, então, a apresentação. Marcelo, por favor. Obrigado, Marina. Bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui. Eu queria saudar todos os educadores e educadoras do ecossistema Ânima, todos presentes aqui na sala, essa experiência híbrida, né? Que nós presentes fisicamente, usando tecnologia. Saudar aí todos os nossos conselheiros, conselheiras, sócios. Vou fazer isso hoje, quebrando aqui o protocolo, viu, Marina? Vou saudar a figura da minha esposa, no aniversário dela. Então, a figura dela eu saúdo todas e todos aqui presentes. É um momento importante, um momento especial. Eu não poder deixar de passar algumas mensagens importantes aqui, que a gente colocou aqui no primeiro slide da apresentação, mas um cenário extremamente adverso. Ninguém imaginava que nós fôssemos enfrentar uma pandemia. E acabou-se a pandemia, estamos aí bem mais controlados, vem também aí uma guerra, uma mudança do Selic que sai de 2 para 14 em meses, né? E nós estamos na Ânima divulgando os resultados aqui, mostrando disciplina, né? O 13º trimestre consecutivo com evolução de margem EBITDA. Acho que isso aí demonstra a nossa determinação, independentemente da adversidade do cenário, nós estamos focados aqui para gerar resultado, e gerar resultado significa ter uma companhia sustentável que vai durar anos, né? Então, acho que isso é muito importante, a primeira mensagem que eu queria passar é essa. Também, é o crescimento real do nosso ticket, né? Ou seja, a gente tem insistido que a gente tem que ter as nossas marcas cada vez mais posicionadas onde elas merecem estar, né? Um posicionamento de qualidade, com escala. E a Ânima já demonstrou que é possível, sim, entregar educação de qualidade com escala. 394 mil estudantes aí recebendo as principais marcas de educação privada do Brasil, educação de qualidade, e o ticket médio sendo colocado onde ele deve estar, né? Ou seja, crescimento real de ticket médio líquido nos segmentos da Ânima Core e da Inspirali, né? Isso está totalmente alinhado com a nossa estratégia e demonstra a solidez da nossa proposta de valor, né? Então, acho que isso é muito importante. E, além disso, que é também muito importante, é que apesar desse cenário desafiador, nós conseguimos subir ticket, posicionando nossas marcas onde merecem
e manter uma evasão estável. Ou seja, nosso estudante está tendo uma experiência e conseguindo ficar em nossas escolas. Ou seja, isso é muito importante. E com uma agenda clara, aí como eu falei, um Selic que saiu de 2 para 14, eu como brasileiro espero que essa taxa de juros não continue assim, porque isso é insustentável, mas nós não podemos, fiduciariamente, nós temos a obrigação de encarar e ter uma agenda clara de desalavancagem da companhia. Que nós vamos poder explorar essa agenda, mas ter uma agenda clara em andamento de desalavancagem da companhia, para que a gente possa, sim, gerar cada vez mais valor para os nossos stakeholders. Com isso, eu passo aqui a palavra ao André Tavares, nosso CFO, para que a gente possa seguir a apresentação. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos. Mais uma vez um orgulho participar aqui do nosso call de resultados semestrais, trimestrais, né? E falar um pouco do resultado que a gente, em conjunto, coletivamente, conseguiu gerar para todos os nossos stakeholders, né? Aqui como um grande resumo, uma grande síntese do nosso resultado consolidado. E esse ano, este trimestre, a gente marca um ano, né? Da integração, da aquisição, que eu diria, né, mais transformacional da história da companhia, foi a aquisição das unidades, das instituições que faziam parte da Laureate Brasil e que agora, desde final de maio de 2021, compõe o nosso ecossistema, o ecossistema Ânima de aprendizagem. E acho que os resultados falam por si só. Claro que o crescimento dos números aqui é superlativo, porque os números deste ano já carregam integralmente, né, os números das instituições que vieram da Laureate, mas mesmo quando a gente olha para as evoluções relativas, a gente olha que houve um avanço bastante significativo, né? Então atingimos uma receita líquida aí superior a 1,8 bi no primeiro semestre, tendo aí praticamente 2/3 da nossa receita vindo do segmento Ânima Core e a Inspirali já representando 30% e o ensino digital também ganhando relevância como um segmento importante. Quase 400 mil alunos na nossa base total de alunos e aí, como o Marcelo já falou, destacamos praticamente uma estabilidade na evasão. Dado o cenário que a gente vive, o contexto que a gente vive e dado inclusive o movimento de ticket que a gente fez, a gente tem muita confiança e orgulho que esse número representa talvez a mensagem mais eloquente que o nosso aluno nos dê, o nosso estudante nos dê de satisfação e o quanto ele enxerga valor na educação de qualidade que ele tem produzido junto conosco. Os números relativos avançam bastante também, o lucro bruto avança aí quase 4 pontos percentuais, assim como isso flui pelo resultado operacional e, de certa forma, flui quase que na sua totalidade também para o EBITDA ajustado. A gente atingiu aí mais de 600 milhões de EBITDA neste semestre, com a margem aí de quase 34% versus 30,4% do primeiro semestre do ano anterior. Com o completar de um ano da aquisição das unidades que vieram da Laureate, vocês devem ter percebido que nós mudamos um pouco a forma de mostrar os nossos resultados, de quebrar os nossos resultados, né? A gente vinha historicamente mostrando sempre o bloco base versus o bloco aquisições, e completado um ano, a gente entende que faz muito mais sentido agora, inclusive 100% alinhado com a forma que a gente gere a organização, a gente dividir o nosso resultado em 3 grandes blocos, que é o bloco que nós chamamos Ânima Core, o bloco Ensino Digital e o bloco Inspirali. E, como vocês viram, passo a falar agora então dos indicadores seguindo essa lógica, né? esse método de apresentação dos resultados. No Ânima Core, a gente celebra especialmente a questão da evolução do ticket do ensino acadêmico,
né? Lembrando que o Anima Core, só para lembrar, toda a área de medicina está lá na Inspirado e toda a parte digital está lá no ensino digital. Aqui vocês podem ver lá no release exatamente quais são todas as unidades que são consideradas aqui no Anima Core, né? E essa evolução do ticket do ensino acadêmico foi resultado desse importante movimento que nós fizemos, especialmente nas unidades em integração. Quando a gente olha só para o Anima Core, nós tivemos uma evolução do ticket de 14,5%, mas isso, como a gente já vem falando há algum tempo, isso tem duas configurações bastante diferentes, né? Nas unidades integradas, onde a gente já tem o nosso modelo de revenue management implantado há bastante tempo, nós tivemos um crescimento de ticket de 3,7%, mas tivemos, inclusive, um comportamento em termos de volume de alunos bem mais consistente, eu diria. E as unidades em integração, onde se concentrou a maior parte daquela queda da base de alunos que vocês veem no gráfico à esquerda, né? Esse grupo aqui teve uma queda de 251 para 226 mil alunos, e a maior parte dessa queda se concentrou exatamente das unidades de integração, o que a gente entende que é não só efeito do difícil contexto e cenário econômico que nós vivemos, mas é também um efeito colateral já esperado e já previsto por nós de reposicionamento do ticket, como o Marcelo falou, e o reposicionamento do ticket foi realmente de grande magnitude. Nós conseguimos aí reposicionar o ticket em 29%, mas percebam que nós ainda temos um espaço para que nos próximos anos a gente consiga alinhar ainda mais o ticket das unidades em integração ao das unidades integradas, já que ainda existe esse espaço pelos números que a gente está vendo aqui, né? E pretendemos seguir nesse pace. Sabendo que o principal trigger, inclusive, do volume de alunos, né, do número de alunos ingressantes, é o macro, a gente está super confiante de que quando a gente tiver uma melhora do macro, a gente vai estar com o ticket muito bem posicionado e aí o efeito ótimo na receita será muito maior do que se a gente não fizesse esse trabalho, não tivesse iniciado esse trabalho de reposicionamento do ticket agora. Com isso, a nossa receita líquida desse bloco fechou em 1.150, o lucro bruto foi para mais de 60%, quase 700 milhões, e o resultado operacional avançou, mesmo com todos esses números, o resultado operacional avançou 4,6 pontos percentuais, fechando no resultado operacional acima de 40%, mostrando o quanto o Anima Core é um segmento saudável e de boa lucratividade. Comemoramos também a questão da evasão, praticamente estável, né? Já implementamos nas unidades em integração grande parte da metodologia de fidelização dos nossos alunos e esses números, especialmente no contexto que vivemos, são números que nos enche de confiança para os resultados dos próximos trimestres. No próximo slide a gente vê os números do ensino digital, que vem ganhando relevância. O ensino digital ultrapassou neste semestre 100 milhões de receita líquida, o que representou um crescimento de mais de 40%. E todos sabemos o quanto o ensino digital tem se tornado uma alavanca importante, uma avenida de crescimento e uma alavanca poderosa para que a gente amplie o acesso à educação de qualidade para um número ainda maior de estudantes, né? Chegamos ali a um resultado operacional de 21%, que para o ensino digital ainda é um resultado modesto, eu diria, mas todos sabemos também o quanto o ensino digital é um negócio que cresce margem mais rapidamente à medida que você vai crescer, à medida que a gente tem o crescimento da base de alunos e da base de receita. E nessa velocidade de crescimento de 40%, acreditamos também que nos próximos trimestres a margem operacional vai seguir numa tendência de crescimento bastante forte. E um tópico importante para a gente colocar aqui é que já em 2022, todos os alunos ingressantes do ensino digital já ingressaram com seus currículos, com seus projetos acadêmicos dentro do modelo acadêmico do E2A, do ecossistema Anima de aprendizagem, trazendo cada vez mais integração
para todos os nossos segmentos. Eu convido agora o nosso colega, o Marcos Peixoto, nosso Botafogo, CFO da Inspirali, para falar um pouquinho aqui da Inspirali para a gente. E aí, Bota, se você puder para eu tomar uma aguinha aqui, fala um pouco mais dos dois próximos slides que me ajuda também. Um prazer. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela presença aí, mais de 180 pessoas aqui no nosso webinar. É uma honra, um orgulho estar aqui com esse time todo. Muito obrigado. A Inspirali é uma tese que muitos de vocês já conhecem bem, mas é fácil de entender quando a gente coloca a Ânima nesses 3 blocos. Você tem o core presencial, com a sua margem operacional de 40%, a sua recomposição de pricing das unidades adquiridas, uma história clara ali. Você tem o outro bloco do EAD, ou a margem mais modesta, em torno de 20%, mas um crescimento de 40%. E aqui é quase o contrário. É um crescimento relativamente modesto da base de alunos da graduação. A gente está vendo aqui a maturação das nossas escolas, né? Um crescimento de 10 para 11 mil alunos. 10,4% de crescimento, mas uma margem operacional de quase 60%. Então é um negócio muito lucrativo, que tem uma resiliência muito grande e no qual, como sempre os nossos conselheiros comentam, o Daniel Castanho sempre comenta, a gente não quer aumentar a margem aqui, a gente quer entregar a melhor experiência acadêmica para os nossos alunos que vão se formar como os melhores médicos de todas essas escolas que a gente tem no Brasil. Então, o grande desafio aqui não é aumentar a lucratividade. Quando a gente sobe o ticket, por exemplo, 15%, como a gente subiu aqui, esse ticket médio, acima da inflação, é porque a gente quer ter certeza que a gente vai ter a capacidade de investimento, seja em OPEX, seja em CAPEX, para ter a melhor experiência acadêmica para esses futuros médicos. E existe uma frente de crescimento muito importante, que é a jornada dos médicos já formados nas nossas escolas e em todas as outras escolas médicas do Brasil, quiçá do resto, né, dos países que nos cercam, que é a jornada do lifelong learning, a educação continuada dos médicos. Nós brincamos sempre que aqui no ambiente do mercado financeiro todo mundo estuda muito, faz MBA, tira o CFA, estuda pra caramba e que nós nos sentimos um pouco nerds, né? Na verdade, os verdadeiros nerds são os médicos. Eles estudam muito mais do que a gente e estudam a vida inteira, o que é uma responsabilidade grande nos nossos ombros, como empresa de educação, de prover avenidas de crescimento técnico, de crescimento educacional para esses médicos formados, mas também é uma oportunidade de negócio muito importante, muito relevante. O que a gente já pode contar dessa construção do lifelong learning, ali liderado pelo nosso CEO Guilherme Soares, pelo nosso Chief Medical Officer, professor Zé Lúcio, e por todo o time do C-Level, especialmente o Guilherme Dias, que é o nosso Chief Growth Officer, que é a construção desse ecossistema do lifelong learning, onde a gente já mostra aqui o IBCMed. IBCMed é uma empresa muito interessante que se plugou no nós adquirimos o controle dessa empresa, ela se plugou nas nossas escolas médicas, né, na Inspirali, e acelerou o seu crescimento com produtos muito interessantes para esses médicos formados. É um ticket mais baixo que da medicina, naturalmente, mas a gente já tem com um ticket médio em torno de R$1.000, mais de 2.400 alunos. E é justamente com essas várias frentes desse mosaico da educação continuada dos médicos que a gente espera ter um crescimento interessante também na Inspirali. Se a gente puder ver o próximo slide, por favor. Dentro desse trabalho todo que foi feito desde a integração dessas unidades que foram adquiridas em junho do ano passado, e foi dada uma indicação para o mercado, um guidance, de que pode-se chegar a 350 milhões, né, de valor deflacionado, running rate de melhora de EBITDA após 5 anos, já temos capturados mais de 176 milhões dessas sinergias, ou seja, seguimos com passos disciplinados, firmes, mas muito sólidos em direção a capturar todas essas sinergias potenciais com esses ativos de grande porte que foram adquiridos. Isso fica mais claro no próximo slide. O próximo slide, a gente tem plotado os últimos 4 anos. Desde o segundo trimestre de 18, quando a margem EBITDA no IFRS 16 era 22,4%. Plotando essa margem EBITDA a cada trimestre, o primeiro trimestre que tem uma comparação ano a ano, o segundo trimestre de 19 mostrou crescimento.
E assim foi para todo trimestre nos últimos 13 trimestres. Eu acho que esse gráfico é interessante que eu esteja comentando dele, porque não tem mérito meu. Essa turma começou isso aqui muito antes de eu chegar, então eu posso elogiá-los. Isso daqui é um trabalho que tem sido feito há muitos anos, de muito foco nos retornos da empresa. É um foco em gestão de custos, em gestão de despesas, e onde cada unidade que foi sendo adquirida nessa jornada, onde M&A foi sempre muito importante para a Ânima, trouxe unidades que puderam ter uma melhor acadêmica para os alunos e melhor retorno para a empresa e seus acionistas. E esse quadro mostra isso muito claramente, inclusive com uma recente aceleração, né, desses últimos 4 trimestres, onde na média da melhora do EBITDA de last 12 months, nos últimos 4 trimestres subiu 550 pontos base em média. E por que subiu tanto? Porque foi uma aquisição de porte tão relevante. Então o impacto que ela traz da melhora da margem consolidada é muito grande, dado quanto mato alto a gente viu para cortar ali, quanta melhora e quanta sinergia, como a gente falou no slide anterior. Então acho que isso aqui talvez seja a melhor fotografia dessa consistência de gestão do Senior Management da Ânima. Vocês podem ter percebido no começo do call, né, um tom muito adequado de sobriedade, né, do Marcelo como nosso CEO, deixando muito claro que a gente vive um momento macro difícil, onde a Selic subiu muito, a inflação rouba poder aquisitivo das famílias, você tem uma alavancagem dos consumidores brasileiros, né, que ficam pressionados. Ainda assim, nós reposicionamos pricing e a invasão foi pequena, porque tem tido um foco muito grande no que a gente pode fazer da porta para dentro. De novo, cenário macro, aumento da Selic, inflação, isso é da porta para fora e isso é um dado da equação. O que nos resta é trabalhar o melhor que pudermos da porta para dentro, e essa fotografia mostra muito claramente esses resultados que merecem ser celebrados. Bom, obrigado, Bota. Obrigado aí por ter nos ajudado aqui com os números da Espiral e com alguns resultados consolidados. E aí, caminhando aqui para o final, a gente fala aqui do comportamento do nosso CAPEX, do quanto a gente vem vendo claramente os ganhos de escala que a gente já citou aqui nessa conferência em todos os setores, em todos os segmentos do CAPEX, né? Se a gente olhar para o CAPEX do primeiro semestre, a gente fez representava 8,3% da receita líquida e agora representa 5,5% num claro ganho de escala. O CAPEX cada vez mais está priorizando a área de transformação digital, o quanto a gente vem ganhando a sinergia, a eficiência, o próprio número que a gente falou da evasão aqui tem uma contribuição importante da melhoria dos nossos serviços e no final das contas o que a gente está fazendo é garantindo aqui o crescimento sustentável de longo prazo da companhia, sendo cada vez mais criterioso, especialmente no momento em que a nossa alavancagem exige de nós uma gestão de caixa extremamente responsável. E é o que a gente vai ver agora no próximo slide. Tivemos uma geração de caixa forte de 360 milhões, que representou quase 60% aí, de conversão caixa do EBITDA, e terminamos o semestre com uma posição de caixa aí de 1.214, novamente nos dando bastante confiança que a gente entra esse segundo semestre com solidez financeira suficiente para continuarmos crescendo e apresentando resultados ainda melhores. Para finalizar, falando do nosso caixa e endividamento, nós temos uma posição de caixa hoje significativa, com 1.214, e excluindo, assim como está previsto nos nossos covenants, em todos os nossos documentos de dívidas, né? Excluindo o efeito do IFRS, nós apresentamos aí uma dívida líquida ajustada de 2.640 e temos uma alavancagem de 3,4 vezes. Como o Botafogo falou, mesmo com esse cenário bastante adverso em termos de aumento de taxa de juros, né?
só para todos termos uma ideia, nós conseguimos, do primeiro trimestre para o segundo trimestre, exatamente no último dia do primeiro trimestre, nós fizemos aquele movimento importantíssimo de liability management, de pré-pagamento da primeira tranche da terceira debênture e da Ânima, que tinha uma taxa, um custo de CDI mais 4,75, e emitimos a debênture na Inspirali a uma taxa de CDI mais 2,60. Ou seja, em termos anualizados, só nesse movimento, nós capturamos 215 pips sobre 2 bi, né? Ou seja, anualizadamente estamos falando de mais de 40 milhões de economia e savings de despesas financeiras. Quando a gente olha do CDI do segundo trimestre para o primeiro trimestre, anualizadamente a evolução foi de 205 bips. Ou seja, seguimos extremamente focados e seguimos extremamente comprometidos com a pauta que é prioritária de todos nós, de toda a companhia, do processo de desalavancagem, seja pela via da geração de caixa operacional crescente e adicional, seja pela via de movimentos estratégicos que levem à desalavancagem, seja pela via de liability management, que é uma das nossas principais atividades aqui na tesouraria da companhia. Então essa é uma pauta prioritária, o Marcelo nos cobra isso insistentemente em todas as nossas reuniões de comitê executivo e tenho certeza que seguiremos nessa trajetória. Nesse trimestre tivemos uma estabilidade, mesmo com o cenário de taxa de juros piorando. Mas tenho convicção que vamos seguir claramente no processo de decrescimento desses números de alavancagem. Com isso, a gente encerra aqui os números, eu devolvo ao Marcelo para ele fazer o encerramento da conferência e a Marina pode conduzir aqui brilhantemente, como sempre faz, o nosso Q&A. Obrigado, André. Obrigado, Boto. Obrigado a todos. Realmente, nós passamos aqui, eu queria só frisar alguns pontos importantes para a gente concluir aqui. O primeiro deles é essa evolução a pedido de muitos acionistas, para a gente fazer a quebra aí em 3 blocos, ou seja, Ânima Core, Inspirali e Digital. Acho que isso é importante, enfatiza a transparência, enfatiza aí e melhora a nossa governança. Né? Então, esse é o primeiro. Segundo, eu queria parabenizar todos aí do ecossistema pelo retorno às aulas. Nós tivemos, no primeiro semestre, um retorno corajoso. Nós saímos, o André passou por isso e o Bota aqui, mas nós saímos, pessoal, de 19 sistemas para 6 na virada. Nós vimos situações de integração da Laureate na mesma cidade, 2 instituições com sistemas acadêmicos diferentes. Ou seja, nós fizemos essa integração que requer coragem, que dá dor, tivemos problemas, mas fizemos. E também implantamos o E2A, agora, inclusive no digital. Ou seja, então, esse semestre, o retorno às aulas semana passada foi muito mais tranquilo, já também ajustando maior presencialidade aos estudantes que queriam mais presencialidade, majoritariamente a saúde, menos presencialidade, mais uso de tecnologia para TI, gestão, engenharias. E estão fazendo um piloto aí no direito aos estudantes que querem usar mais tecnologia ou menos tecnologia, de acordo com a sua conveniência pessoal. Então, isso é importante. Para concluir aqui, eu acho que o CAPEX também, a gente investir em transformação digital e conseguir manter níveis de investimento em transformação digital, vai cada vez mais fazer a Ânima ser cada vez mais diferente. Com isso, pessoal, eu acho que a minha conclusão final é que os mercados fizeram um movimento de sell-off aí, mas eu acho que esse TRI tem se mostrado tanto lá fora como aqui no Brasil, tem mostrado que empresas estão superando os resultados e mostrando que as empresas são maiores, e que acho que a Ânima é um caso que muito nos orgulha, alinhada com essa perspectiva de foco, de disciplina e de resultado, independentemente das adversidades que estão aqui. Com isso, muito obrigado pelo tempo e abrimos aqui para perguntas e respostas. Obrigada, Marcelo. Volta, André. Vamos lá.
Vamos pela ordem. Matheus, se você puder, por favor, abrir para a gente o áudio do Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Vinícius, acho que seu áudio já está aberto. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam? Perfeitamente. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Show. Bom dia. Bom, a primeira pergunta, acho que vocês até exploraram bem durante a apresentação, né? Em relação ao ticket, que as unidades de integração elas estão apresentando um catch-up rápido, né? Em relação aos preços das unidades integradas. Aí a primeira pergunta ela seria assim. Vocês comentam que o gap dá para ser fechado, né? Mas eu queria entender quais seriam os principais desafios para esse gap se fechar, né? Obviamente, acho que tem a parte aqui do ambiente macro, mas fora isso, quais seriam os principais desafios e qual que é a expectativa em relação a timing disso? E a segunda pergunta seria em relação ao financiamento privado. Eu acho que esse aumento que vocês mostraram ele foi motivado por vocês conseguirem escalar o para valer para as unidades de integração. Isso, naturalmente, ele acabou tendo um impacto aqui quando a gente olha a contas a receber, né? Isso ele foi um efeito mais one-off, dado essa principal escalada, ou a gente deve imaginar que isso vai continuar ganhando participação conforme vai passando o tempo, e aí tentar entender qual que é o impacto disso no capital de giro. Obrigado. Ô Vinícius, eu vou começar aqui falando da questão do ticket. A gente, quando deu o guidance de sinergia lá, primeiro, depois revisitamos os 350. Vocês se lembram que nós falamos em 5 avenidas, os 350 eram em 3. Tinha uma das 5 aqui que era o Revenue Management, tecnologia. Ou seja, esse é uma mudança, primeiro uma mudança cultural. Né? Ou seja, acreditar em qualidade e acreditar que as marcas realmente merecem estar no posicionamento adequado a elas, de qualidade, que para isso a educação não tem preço, tem valor. Né? E a Laureate vinha com uma agenda, isso aí a gente pode falar, ela vinha com uma agenda, uma companhia que estava sendo vendida, que priorizou por alguns semestres volume em detrimento aí a ticket. Né? E isso aí não chegou a arranhar as marcas, ainda bem, porque são marcas fortíssimas. Né? Ou seja, e você como sou dirigente, aí, muitos dirigentes, aí vale a pena vocês fazerem um estudo entre posicionamento de AMB Morumbi, São Judas em São Paulo, pra você entender. São Judas após a aplicação da nossa metodologia e a AMB Morumbi que nós herdamos. Isso é um exemplo claro. Mas são marcas fantásticas, como a Unifax, né, como a Potiguar, Ritter, ou seja, marcas que têm um posicionamento fantástico. BMR. De BMR no Rio de Janeiro, que voa bem. Um abraço a todos aí, essas marcas. Ou seja, com metodologia, com tecnologia, com mudança cultural, nós vamos fazendo, recolocando elas onde elas merecem estar. Não tem uma bala de prata, Vinícius, não tem uma coisa só a fazer. Sim, existe uma série de iniciativas que, com disciplina, nós vamos resultando aí no que nós estamos mostrando e que começamos a fazer agora. É isso, André? Quer completar um pouquinho aqui, pessoal? Marina? Só queria lembrar, né, Marcelo, eu gosto de lembrar um pouco da história, você falou um pouco sobre isso, mas só para retomar, né, Vinícius, assim, ali naquele momento pós chamada lá crise do FIES em 2015, 2016, teve um certo movimento no mercado que até então trabalhava ainda bastante na construção de dados, porque na época do FIES, né, no tempo áureo do FIES, era uma demanda, assim, né, era uma oferta infinita de financiamento, então não dependia tanto do esforço, né, da instituição. Houve esse movimento de revisão de ticket e, de novo, sem ainda uma área de dados bem estruturada, nós entramos parcialmente nesse movimento, até que com uma área de dados pronta e estruturada em 2018, a gente entrou com essa tecnologia que o Marcelo está falando. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente viveu exatamente esse cenário nas nossas marcas. E quando a gente olha para as marcas das unidades que a gente integrou ano passado, não existe nenhuma razão para que elas não vivam a mesma história. E precisa de disciplina, como o Marcelo falou, e precisa de coragem. Por quê? Porque tem uma reação imediata em volume, que o André mostrou lá atrás. Mas a gente não tem medo disso. Porque a gente sabe que o nosso posicionamento é um posicionamento de valor, como disse o Marcelo. E é o que fica. O posicionamento de valor é o que fica para o longo prazo. A sustentabilidade da educação, a gente acredita muito, está aí.
Então não tem nenhuma razão para não acontecer aqui, como a gente está observando que já está acontecendo, o que aconteceu com as nossas marcas. Precisa de disciplina, coragem, resiliência para saber que a gente chega lá com os nossos valores, os nossos princípios e aquilo que a gente está mirando. Eu acho que, complementando aqui, eu acho que tem um ponto super positivo desse movimento aqui, e a gente sabia disso intuitivamente, mas o check da realidade, ele é soberano, né? E nós fizemos esse primeiro check agora, e isso ficou muito claro do quanto as marcas que vieram na aquisição realizada na metade do ano passado, elas se mantiveram muito fortes. O quanto as marcas se mantiveram muito fortes. E a queda na base de alunos que a gente viu foi muito mais decorrência, na nossa análise, de uma dificuldade do cenário macroeconômico do que desse movimento propriamente dito. E aí eu respondo diretamente a sua pergunta, Vinícius, de qual é o principal impacto, qual o principal obstáculo, aliás, que a gente olha para seguir nesse movimento. É exatamente a recuperação da renda, né? A recuperação econômica do nosso aluno, especialmente das regiões onde essas instituições estão. Eu diria que, dado um cenário de inflação alta, isso é uma questão que preocupa a todos nós. Então, do ponto de vista positivo, nós temos a resiliência e a força das marcas, temos o nosso comprometimento de seguir com esse movimento, porque inclusive já fizemos isso, como a Marina citou, mas temos que estar muito atentos à capacidade de pagamento e à evolução da renda dos nossos alunos nessas praças. Eu diria que esse é o principal obstáculo que a gente tem que ficar muito atento, que pode ser removido, né? Esperamos todos como brasileiros que seja removido, mas que nós temos que ficar atentos. E aí esse modelo de revenue management, de a gente ficar sempre buscando a relação ótima entre volume e ticket, se torna cada vez mais fundamental. E a segunda pergunta sua, sobre o crescimento do Pra Valer, na verdade, se você observar, a base de financiamento total, ela permaneceu estável. Quando a gente soma FIES, né, financiamento público, mais Pra Valer, ela permanece exatamente estável ali na casa de uns 10%, mais ou menos, dos ingressantes, né? E a gente já falava, não sei se você lembra, que nós iríamos ver o crescimento do Pra Valer porque as unidades em integração, as unidades que vieram da Laut, não tinham Pra Valer. Então, era esperado, sim, esse crescimento mais do que proporcional do Pra Valer e que é nosso principal parceiro nessa área e que, de alguma forma, compensa também uma deficiência ou uma menor performance do FIES, do financiamento público. Mas nós não vemos, no médio e longo prazo, e eu diria até infelizmente, né, porque o Brasil precisa de uma solução adequada de affordability, de financiamento, né, para o aumento do número de alunos, mas nós não vemos, nem no curto ou médio prazo, um aumento desse percentual de alunos. Eu diria que a gente está muito aí no que vai ser o recorrente, logicamente com o Pra Valer ganhando um pouquinho de espaço, dado que nas unidades de integração eles não tinham. Mas acho que é muito do que a gente já viu aí nesse primeiro semestre. Excelente. Ficaram super claras as respostas. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigada, Vinícius. Ótimo dia. A próxima pessoa aqui é o Samuel Alves, do BTG. Samuel, seu áudio já está liberado. Bom dia, Marina, Marcelo, Daniel, Eduardo, Marcos, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre a linha de custo de pessoal, né? A gente notou ali mais uma diluição importante nessa linha de custo. É mais para entender se todos os dissídios já entraram ou se algum outro dissídio pode vir a acontecer de forma tardia no segundo semestre. E a segunda pergunta é sobre a Inspirali. Mais uma dúvida nossa aqui sobre a margem, né? Vocês até mostraram uma margem na Inspirali crescendo mais ou menos ali uns 140 basis points, né, no ano contra ano, mas eu não sei se houve alguma reclassificação, né, mas vocês mostram uma margem operacional de 55% agora nesse TRI, né? No TRI passado era em torno de 64%.
Aí eu não sei se houve alguma reclassificação ou se tem alguma sazonalidade importante aqui, né? A base de alunos é até maior, né? Trimestre contra trimestre, mas para entender o que ocasiona, né, essa mudança do patamar da margem operacional na Inspirali. É isso, muito obrigado. Bom, Samuel, obrigado pela sua pergunta. Na parte de custo de pessoal, que a gente tem observado, não espera, tem os ganhos específicos dessa linha, vem, como já inclusive vem acontecendo nos últimos anos, vem dos ganhos de eficiência trazidos pela implementação e maturação do nosso modelo acadêmico, do E2A, né, do Ecossistema Ânima de Aprendizagem, inclusive a implementação do modelo acadêmico nas unidades adquiridas mais recentemente. E com relação aos dissídios, temos basicamente 2 dissídios ainda que não aconteceram, né? Que é o dissídio de professores, especificamente, de São Paulo e Minas Gerais, que no nosso caso são inclusive os 2 mais impactantes. Agora, nós não vemos nas nossas análises e no que está ocorrendo na negociação, nós não vemos um cenário em que os dissídios ficam acima do que o que nós já provisionamos. Então, dentro da nossa análise, com os dissídios vindo em linha com o que está provisionado nesse resultado do primeiro semestre, a gente não acredita que deve ter nenhum ganho substancial e nem deve ter também nenhum impacto, né, nenhuma pressão nos nossos custos por conta desses dissídios. Deve vir bem em linha com o que já está aí refletido nos nossos números. Com relação à questão da Inspirali, eu peço aqui ao Marcelo, ao Botafogo, dou a oportunidade deles também de falarem um pouco. Você tem 2 efeitos, Samuel, na Inspirali, tá? O trimestre a trimestre. Tá? Um deles é que a Inspirali, a gente está no processo de construção, né, da Inspirali. Então você tem a margem dela está ainda se estabilizando, especialmente a partir de 31 de março, que você formalizou a Inspirali e ela passa a ser uma empresa independente com um sócio externo. Então o segundo trimestre passa a ser uma proxy muito mais clara do que vai ser o going forward. Mas você também tem o mesmo efeito que você tem um pouco mais leve no presencial do Animacor. O começo do ano, o primeiro trimestre, ele é muito mais lucrativo por uma série de razões. Né? Você tem os alunos já entrando, você tem professores que ainda estão sendo constituídos, você tem, no caso da Inspirali, muito presencial de preceptores que eles demoram um pouco mais para começar. Então você tem alguns custos que eles vêm um pouco depois da receita no primeiro trimestre. Então o primeiro trimestre ele é realmente muito mais lucrativo, tá? Mas você pode considerar esse segundo trimestre como uma proxy mais adequada do que a gente vai ver adiante, tá? Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Samuel. Obrigada, Samuel. A próxima pessoa inscrita é o Renan Prata, o Renan do Citi. Renan, estamos abrindo o seu áudio. Fica à vontade, por favor. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia ter pegado minha pergunta. É bem rapidinho aqui, é só na linha de PDD, que a gente viu ali que foi uma PDD relativamente baixa, né? Até se a gente excluir os efeitos lá de 26 milhões, se eu não me engano, de one-off, e até olhando assim no semestre, né? Se a gente olhar para o primeiro semestre de 22, é uma PDD relativamente baixa. Assim, a gente queria só entender o que a gente deveria imaginar para essa linha olhando para frente, né? Eu sei que tem várias iniciativas, né? Tanto da Laureate quanto da Ânima em andamento. Então, assim, só para entender em que patamar a gente deveria enxergar essa linha olhando para frente. Obrigado, pessoal. Obrigado pela sua pergunta, Renan. Se você fizer uma perspectiva da PDD versus o que a gente tinha antes da aquisição das unidades da Laureate, ela é uma PDD mais alta. Ela é uma PDD mais pressionada do que a gente costumava ter nos anos anteriores na Ânima, especialmente no período pré-pandemia, né? A partir da pandemia, com o auxílio, inclusive, que nós demos e a flexibilização nas negociações que nós fizemos, a nossa PDD ali, a partir de 2020, tanto em 2021 e 2022, ela estabilizou num patamar bem mais alto do que ela costumava ter ali em 2018 e 2019. Então, essa foi uma tendência clara e que não se alterou.
a gente, desde o ano passado, a gente vem implementando uma metodologia de PDD ainda mais conservadora, como a gente vem falando nos nossos últimos releases. E finalizamos agora. Fizemos o último movimento, que é o, vamos dizer assim, o efeito chamado efeito vagão, né? Por uma limitação sistêmica nas unidades integradas, a nossa PDD tomava como base a idade do título. E agora nós fizemos a adequação ao que já existia nas unidades de integração, que é fazer a PDD com base no CPF, no título mais antigo, mais atrasado daquele CPF, e aí arrasta toda a dívida daquele CPF, daquele aluno. Nós finalizamos essa implementação agora, então está totalmente integrada as metodologias de PDD, né? O que era inclusive um objetivo nosso para este ano, com o nosso comitê de auditoria e risco também. Finalizamos, mas agora, como a gente também já tinha antecipado, a gente começou a viver, se no primeiro momento a gente teve um impacto negativo dessa metodologia mais conservadora, a gente começou já a viver o impacto positivo do modelo de gestão de recebíveis e de gestão de inadimplência que a gente aprendeu muito com as unidades de integração. Então, eu te diria que e não podemos desconsiderar que temos um ambiente macro super desafiador, vários indicadores mostrando que em vários setores nós estamos aí com os níveis de inadimplência e de PDD em máximas históricas, né? Então, eu diria que esse é mais um... Para a gente considera que ela é acima do que a gente gostaria de conviver, dada a qualidade e resiliência das nossas marcas, dada a importância que o nosso aluno dá à educação de qualidade. Então, nós ainda esperamos ver efeitos adicionais desse modelo de implementação, desse modelo implementado, né, de gestão de inadimplência. De forma que eu diria que esse nível de inadimplência que a gente vê agora, me parece, dadas as condições que nós temos econômicas e internas, me parece que é um nível bem mais próximo do que seria o recorrente, do que seria o que a gente deve esperar aí para frente. Tá, Renan? Tá legal, legal. Obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigada, Renan. Ótimo dia. Obrigado. Próxima pessoa inscrita é o Vinícius Esteves, da Genial Investimentos. Vinícius, seu áudio já está aberto. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. Não, show de bola. Bom dia, obrigado por pegar a minha pergunta. Aqui é um catch-up aqui bem rapidinho, só falando também do processo de desalavancagem da companhia. A gente sabe que a Ânima possui um portfólio bem extenso aí de marcas. Só para a gente mapear alguma situação aqui, há algum processo de alguma marca específica que vocês pensam ou podem fazer algum desinvestimento, ou esse desinvestimento será em algumas outras vias que não é necessariamente uma marca em específico? Obrigado, Vinícius. É uma agenda, né, que passa, sim, por analisar algum eventual desinvestimento em alguma marca específica, mas é uma agenda mais ampla, né? Eu podia olhar aqui e falar, poxa, os resultados estão bons, a gente está satisfeito. Não é essa a cabeça. Eu tenho incentivado a turma aqui para que a gente entre com uma agenda ainda maior de simplificação e agilidade, para melhorar aí ainda mais o SG&A da companhia. Tem uma revisitação de todos os espaços físicos da companhia, numa agenda prioritária aqui também. Tem ainda análise de eventuais aí, venda de ativos operacionais e, eventualmente, alguma marca, né? Ou seja, nós estamos olhando diligentemente várias frentes, né, para que a gente possa, sim, efetivar e colocar a companhia no nível de alavancagem que dê ainda mais conforto para a gente. Então, isso aí está na minha agenda prioritária. André Tavares e uma equipe aqui multidisciplinar está cuidando de todas as agendas e é muito prioritário para nós. Quer completar, André? Eu acho que, assim, o recado é esse. Nós estamos extremamente comprometidos, atentos, e o Marcelo e toda a equipe temos priorizado insistentemente todas as iniciativas que visem a nossa desalavancagem. É claro que no nosso setor a gente lida com os sonhos de pessoas e pessoas que confiam sua formação de qualidade às nossas marcas, às nossas instituições, aos nossos professores. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita delicadeza
quando a gente fala de negociação de instituições de ensino. E vamos fazer isso, sim, temos algumas instituições que a gente acredita que poderiam ser objeto de uma eventual negociação para aceleração ainda maior do processo de desalavancagem, mas vamos fazer isso como é o nosso DNA, com muito cuidado, com muita discrição e escolhendo muito bem quem seriam as instituições ou os grupos que podem dar sequência a esse processo, dado o respeito que a gente tem pelos nossos alunos e por quem confiou na gente para a sua formação de graduação ou de pós-graduação e por aí vai. Tá certo, Marcelo. Obrigado, André, também. Obrigada, Vinícius. A próxima pessoa inscrita é a Mirela Oliveira, Mirela do Bofa. Mirela, se o áudio já está aberto, fica à vontade, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar nossa pergunta aqui. É só um follow-up rápido em termos de ticket, né? A gente viu ali um repasse considerável, dado o cenário competitivo aí do segmento. Vocês acham que a marca forte no presencial tem algum efeito nesse ticket EAD? Mirela, a gente tem aprendido muito com a Laureate, né? E um dos aprendizados que estava lá com as duas outras avenidas de sinergias, uma delas eu já falei, que é Revenue Management, e a outra era digital. Né? Nós temos aprendido demais com o digital, e o que está aparecendo para nós é que nós estamos atendendo a um mercado que nós não atendíamos antes da Laureate. Né? Um mercado novo, né? E que esses estudantes podem sim, através do digital, adentrarem ao ecossistema Ânima e não mais parar de estudar em uma educação continuada. A gente tem tido sucesso com isso, tem mostrado que as marcas não se canibalizam e sim, as nossas marcas são mais fortes e podem ter um posicionamento mais adequado e alinhado com a nossa estratégia, inclusive no digital. Eu acho que a gente tem faz parte da nossa estratégia, faz parte do aprendizado que nós tivemos com as unidades de integração e é coerente com a nossa proposta de ecossistema, você se aproveitar da força das marcas locais naquela região também para potencializar o ensino digital. Então, sim, Mirela, eu diria assim, a gente está indo para praças agora, onde a força dessas marcas era menos presente, né? Daí, inclusive, você viu que no ensino digital o ticket permaneceu flat, mas a gente acredita que à medida que a gente vai amadurecendo e crescendo, nós também acreditamos que o poder dessas marcas ele é relevante, sim, no ticket do ensino digital. Claro que também temos que entender que o ambiente competitivo no ensino digital é outro, é mais forte, não é? É um aluno que tem, pela sua própria qualidade, pela sua própria característica econômica, ele dá ainda mais peso à questão do ticket da mensalidade, mas sem dúvida a gente enxerga que a marca que é colocada nas unidades no ensino híbrido, no ensino presencial, ele também se esparrama positivamente para o ensino digital. Perfeito, pessoal. Obrigada. Obrigada, Mirela. Por fim, temos uma última pessoa inscrita, que é o Caio Moscardini, do Santander. Caio, bem-vindo. Por favor, fica à vontade. O áudio é seu. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado por pegar a pergunta. Tem uma pergunta aqui, né? Vocês mencionaram no release que o DNA ficou pressionado para suportar a estruturação dos times da Espiral e do ensino digital. Queria entender se vocês ainda precisam contratar mais pessoas ou se essa estruturação dos times já está finalizada e se daqui para frente a gente poderia esperar um pouco de diluição no DNA. Se eu puder fazer mais uma pergunta aqui, só voltando na parte dos recebíveis, do lado de FIES e do Lifelong Learning, que tiveram uma variação bastante grande, se vocês puderem dar alguma cor aqui e o que esperar para frente seria bom também. Obrigado. Obrigado, Caio. Como eu falei, nós temos uma agenda clara, específica, de simplificação ainda maior da nossa estrutura. Eu tenho liderado isso aqui, intensificado esse movimento. A gente quer retomar aí um organograma, um desenho organizacional alinhado pela jornada dos estudantes, um desenho organizacional mais simples, mais rápido, e aí
como consequência, nós vamos melhorar o nosso SG&A. Tá? Então, essa é a linha mestra que eu tenho provocado aqui a turma, uma agenda clara daqui para frente. André, você conclui aí com os pontos? Claro que sim. Só reforçando isso, sim, tem uma agenda clara, como o Marcelo falou, Caio, de D&A. Eu diria que esse processo de uma pressão vinda especialmente da estruturação da Espiral e do EAD, acho que já foi feito na sua maior parte, né? Tem marginalmente ali uma outra coisinha para a gente complementar, mas eu diria que essa pressão já está praticamente atendida. Tá? Então, deveremos ver sim, né, no consolidado especialmente, uma diluição de D&A. Estamos trabalhando fortemente para isso. Claro que isso deverá ter impacto principalmente no recorrente de 2023. Né? Vamos plantar agora este ano para que em 2023 a gente veja esse resultado aparecendo de forma mais significativa. Com relação aos recebíveis, no Lifelong Learning já como eu disse no quesito PDD, já é a implementação desse trabalho de uma melhor gestão de inadimplência, de melhor gestão dos recebíveis, por isso a gente vê esse número também melhorando e tem um efeito mix do próprio Lifelong Learning da medicina. Tem a pós-graduação aí também que passa a ser mais relevante, Caio, no resultado do Lifelong Learning, e com isso a gente tem um impacto positivo, a gente avalia o PMR ali no segmento. Perfeito. Então, no Lifelong Learning temos esses efeitos, melhora do modelo de gestão de inadimplência e um efeito mix, com a pós-graduação lá sendo reclassificada para aquele grupo. E no FIES, Caio, isso às vezes varia muito a depender da eficiência dos repasses do governo federal. Nunca tivemos problema, né? Aliás, nunca é muito tempo. Nos últimos anos não temos nenhum problema com isso, mas às vezes dependendo do calendário lá burocrático, às vezes vemos que eles antecipam alguns repasses, ou às vezes atrasam repasses, e na linha ali do recebíveis FIES, isso acaba tendo algum impacto, mas do ponto de vista de recorrente, a gente não vê nenhuma alteração significativa. Perfeito, pessoal. Super claro. Muito obrigado. Boa semana a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Caio. Muito obrigada a todos. A gente encerra aqui com bastante pontualidade. Espero que tenham gostado. Um minuto de antecedência. Até eu me despedir, já deu pontual. Bela audiência até o final. Muito obrigado a cada um de vocês pelo tempo. Um grande abraço, uma excelente semana. Exatamente. Obrigada a todos, obrigada à equipe, todo mundo à disposição aqui do time de RI.